Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Consigo, Júlio Vera Cruz Martins, muito bom dia. Os cabo-verdianos e as respostas às crises é o tema escolhido para esta semana, e o móvel são as propostas apresentadas pela cúpula do Estado para fazer face à crise agora, a alta de preços provocada pela guerra na Ucrânia. Temos a participar connosco Celeste Fortes, docente universitária, doutora em Antropologia Social e Cultural nos Estudos do Mindelo, Miriam do Livramento, coordenadora da Geração Bibright, licenciada em Nutrição e Dietética, doutoranda em Biomedicina, aqui nos estúdios na Praia. Muito bom dia. Samir da Cruz Silva, mestre em Economia Financeira, diretor executivo do Maio Business Center. Queríamos contar com a participação de Vladimir Furtado, docente universitário, doutor em Ciências Políticas. Infelizmente não pode estar aqui conosco por motivos pessoais ponderáveis. O Presidente da República propõe uma convergência para a ação para superar a crise. O Primeiro-Ministro defende a emergência de uma frente comum para enfrentar e vencer as crises. Que papel aos cidadãos, ao Governo e aos partidos políticos, mas também à Academia e às organizações da sociedade civil? Para José Maria Neves, o país precisa, antes de mais, de entendimentos entre os atores políticos. Sobre as estratégias, sobre os caminhos para superarmos a crise. Há muita gente a viver em dificuldades, a pobreza aumentou, as desigualdades aumentaram, as empresas estão em dificuldades, os trabalhadores passam por momentos difíceis, perdendo poder de compra. E é fundamental que os atores políticos estejam à altura do momento. Não é tempo apenas para a retórica política e para a troca de acusações, é tempo para discutirmos, sim, a partir das nossas divergências e podermos assim convergir nas soluções para fazermos face à imensidade da crise que estamos a viver. Uma frente comum para enfrentar e vencer as crises. A ideia parte do Primeiro-Ministro, que se multiplica em encontros que visam a sensibilização da sociedade civil para uma responsabilização coletiva. Essa consciencialização permite-nos acumular também comportamentos, acumular atitudes, compreender prioridades. Temos estado a ser confrontados várias vezes com algumas situações de pedidos de aumento salarial, atualização salarial, ameaças de greves, de manifestações. Isto na situação de normalidade compreende-se. Não se compreende nesta altura. É momento de crise grave. É um momento em que, em qualquer país do mundo, os recursos são limitados. Se foram aplicados para uma determinada finalidade, fica a faltar para outras finalidades, e a prioridade é assegurar a estabilização dos preços, proteger os rendimentos. E só nessas duas funcionalidades, aquilo que nós temos previsto de março até dezembro, 80 milhões de euros, para evitar que o aumento de preços possa provocar colapso social e colapso económico. Isso quer dizer que uma parte significativa desse aumento da inflação está a ser contida por políticas e medidas do Governo, que, por sua vez, têm custos e que têm que ser financiados. E isto é pôr sobre a mesa coisas que devem ser tidas em conta quando se fazem outras reivindicações, quando se fazem outras abordagens e quando se comparam valores elevadíssimos com pequenas coisas que podem ser até simbólicas, mas que não produzem efeitos. Estamos a falar de 8 milhões de euros até dezembro. E a partir de dezembro, como é que é? A guerra acaba, os efeitos inflacionistas terminam ou pioram. É que se não houver compreensão da situação, não se valorizam as medidas. Não se valoriza também o esforço social. Então, aquilo que nós estamos a solicitar aos nossos parceiros é que, de facto, haja um comprometimento com a compreensão da situação, que haja uma intermediação para que essa compreensão se faça. E o que se pode esperar do maior partido da oposição? O presidente do PCV, Rui Semedo, fala de propaganda do governo.
A situação que nós vivemos nesse momento de Estado da Nação é que é uma situação boa. Nós vivemos uma situação de dificuldades, grandes dificuldades de população. Nós vivemos uma situação de pessoas na dificuldade abandonadas. Nós vivemos uma situação de pessoas na desesperança, porque eles têm necessidade, eles que conseguem dar resposta a esses problemas e a essas dificuldades. Nós vivemos pessoas na desilusão, na desamparo, na desemprego. Não tem pessoas sem rendimento que vivem nesse país. Algumas pessoas até vivem para quase que puro milagre, porque quem que deve garantir as respostas que tem dado respostas adequadas, eficientes, atempadas para resolver problemas de pessoas. Não tem pessoas sem poder de compra, não tem pessoas que se precisa moda de pão para a boca e, aliás, de pão, de apoio do Estado para levar a panela ao lume e para garantir refeição para a sua família. E não tem um Estado gerido por um governo que praticamente já mergulha nas desculpas e praticamente já lança a toalha. E ali, claramente, não tem, de acordo com aquilo que o próprio povo está falando, um governo cansado e desgastado. Alguma coisa que essa está bate certo, porque nunca pode mobilizar tanto dinheiro disponível para resolver o problema de Cabo Verde, que até resolve o problema de cabo-verdianos, e não está declara estado de emergência, que é um estado de dificuldade máxima do povo, e não te acredita, mas o povo se te vive de facto estado de necessidade máxima, e nunca tem resposta para que esses problemas, porque também as respostas foram anúncios, foram propagandas, e não chegaram à casa das pessoas e muito menos à mesa das pessoas. É preciso fazer mais, é preciso apresentar resultados. É preciso, não sei, de sonho e de ilusão, não passa para a prática. Governo se parece ser uma fábrica de produção de discurso, uma agência de eliminar resultados. Não precisa de um governo mais sensível a problemas de pessoas, principalmente as pessoas com mais dificuldades. A posição do líder do PICV também é semelhante à do líder parlamentar. João Batista Pereira sugere que o Estado da Nação requer um consenso amplo, mas às atuais crises acrescenta a crise de governação. O grupo parlamentar do PICV manifesta-se totalmente disponível para o diálogo franco, no sentido de aproximar abordagens, abrir caminho ao diálogo e à cooperação, para descobrir saídas para as matérias mais urgentes que importa atender nesta encruzilhada pejada de ameaças para o futuro de todos os filhos destas ilhas. Por isso, para nós, e seguramente para a maioria dos cabo-verdianos, para além das crises da seca, da pandemia e da guerra, a nação vive igualmente uma crise de governação que temos de superar com a maior brevidade possível para o bem dos cabo-verdianos. Termino recordando Amílcar Cabral, nas palavras de ordem, quando disse unir para lutar e complementou lutar para unir. É a parte que falta claramente este governo. Para nos ajudar a compreender o que está em causa e, sobretudo, se há condições para a convergência, para a ação, para superar a crise, como propõe o Presidente da República, e se há condições para a implementação de uma frente comum para enfrentar e vencer as crises, como propõe o Primeiro-Ministro, temos connosco Celeste Fortes, como já disse, docente universitária, doutora em Antropologia Social e Cultural, Miriam do Livramento, coordenadora da geração Be-Bright, licenciada em Nutrição e Dietética, doutoranda em Biomedicina, Samir da Cruz Silva, mestre em Economia Financeira, diretor executivo do Maio Business Center, e é justamente por Samir da Cruz Silva, que está em minoria masculina nesse painel, que vamos começar. Samir, há condições para seguir em frente com a convergência para a ação ou a emergência de uma frente comum para enfrentar e vencer as crises?
Bom dia, Júlio. Bom dia para os ouvintes lá em casa. E, antes de mais, permita-me, Júlio, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui e de partilhar um pouco aquilo que é a nossa opinião e a nossa visão sobre o tema em agenda. Eu começaria por dizer que eu fico particularmente contente em ouvir pelo menos o discurso dos nossos atores políticos, falo do Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro, particularmente, sobre essa necessidade que há de uma convergência e de união em torno daquilo que deve ser o objetivo comum, que é enfrentar esta crise, que de resto é reconhecido por todos, a situação de crise que nós vivemos e eu fico contente, particularmente contente em ver essa convergência de discurso no sentido de reconhecer a necessidade de união. Obviamente que aqui também o PSV faz o seu papel de oposição. Parece, Samir, que estamos com... Sim, pode continuar. Sim, Júlio, não sei se... Sim. Estou a chegar não sei em que condições é que estou a chegar. Agora está melhor. Pronto, eu só espero que a comunicação seja boa e eu não quero estar aqui a reclamar da má qualidade de rede que existe aqui da Ilha do Meio, que é algo que tem sido muito recorrente nos últimos tempos. Ouvimos pessoas a reclamarem das condições de conexão e eu espero que a comunicação flua. E eu estava a dizer que, primeiramente, fico contente em ver essa convergência de opinião dos atores políticos da necessidade de haver essa união. Agora, uma coisa é aquilo que é o discurso em torno desta matéria, outra coisa é ações que visem essa união. E eu começaria por dizer que, lá está, há uns meses atrás, nós tivemos episódios que se calhar não nos ajuda a ser otimista relativamente à união e a convergências no sentido de todos os atores políticos estarem juntos, unidos em torno de objetivos comuns. Eu falo particularmente em duas questões. Primeiramente, a questão do Estatuto Especial da Praia e a questão da regionalização. Penso que o histórico recente aponta claramente para que, principalmente, os dois maiores partidos do arco do poder em Cabo Verde, infelizmente, em momentos decisivos, em momentos importantes, eu penso que olharem mais para aquilo que são os seus objetivos do que para aquilo que é o objetivo do país. Portanto, eu espero que agora, com a situação em que se vive, não se fica apenas pelo discurso, mas por ações concretas que visem essa união. E aqui eu penso que os partidos têm grande responsabilidade, o governo tem uma grande responsabilidade, o MPD, como partido maioritário e que está no poder, se calhar tem a responsabilidade de dar o primeiro passo, mas é preciso que os atores políticos sentem à mesa e conversem para que se chegue a essa tal união e convergência. E aqui, obviamente, que o PSV também, enquanto o segundo maior partido neste momento, em termos de representação parlamentar, tem também de mostrar a abertura, não só no discurso, mas em ações. Eu volto a frisar isto. Nós temos de ultrapassar esta questão do discurso e passar à ação. Mas eu penso que aqui também seria muito interessante envolver não só os dois maiores partidos, mas a UCID enquanto o terceiro partido representado no Parlamento,
os outros partidos que participaram nas últimas eleições e que eu penso que devem ter espaço e devem ter voz, mas a própria sociedade civil, através das diversas organizações que os representam. Portanto, Júlio, muito mais do que discurso, penso que é preciso ações e é preciso, bem, acima de tudo, abertura de todas as partes para que possamos ter esse clima de união de que tanto se fala. Agradecemos por essa primeira leitura. Continuo connosco. Miriam do Livramento. A geração Be Bright tem promovido algumas conversas, alguns debates sobre vários temas para fazer regressar ou interessar os jovens à atividade política. Há condições para seguir em frente com as ideias do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, uma convergência para a ação e uma frente comum para enfrentar e vencer as crises? Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham e um bom dia muito especial ao painel. Não é? Estou muito contente, temos um painel de alis e isto, pronto, aquece-me o coração. Sobre este assunto, Júlia, eu acho que é importante nós falarmos com muita consciência sobre o contexto, não é, que nós estamos a viver atualmente. Acho que falta um bocadinho de consciência quando nós falamos dessas crises para realmente entendermos o impacto que estão a ter na nossa sociedade, não é? Estamos numa crise sanitária que tem dado algumas tréguas, mas ainda é bastante presente, não é? Que mexeu profundamente com... E há uma crise que ainda não chegou a Cabo Verde, que é o vírus dos macacos. Pois, não é? As crises sanitárias, acho que temos que nos preparar para a constância, digamos assim, que provavelmente vão ser nos próximos tempos. E pronto, mexem principalmente com uma camada importante da nossa economia, da força da nossa economia, que é o turismo, não é? Agora com a guerra na Ucrânia, vemos a economia global também afetada e obviamente a economia de Cabo Verde, que é em sua grande parte é dependente da economia internacional, mexe com a logística e, portanto, com as importações, e temos aqui crises de segurança alimentar também associadas, e a crise climática que já há várias décadas nos assombra e que também temos que nos preparar, porque o cenário provavelmente não é de melhoria, não é? As alterações climáticas mexem assim como fazem em termos globais. Aqui também as condições de seca provavelmente vão ser uma constante. Pronto, tendo isto em mente, nós também temos que ter a consciência de que a nação com estas crises fica mais pobre, não é? As pessoas são diretamente afetadas, os seus rendimentos, o acesso a alimentos e pronto, a sua qualidade de vida também acaba por diminuir. E neste sentido, eu acho que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro foram muito assertivos na sua comunicação. É preciso união, não é? É preciso convergência para o mesmo sentido de pensamento, porque nós não podemos estar a desperdiçar energia, a desperdiçar recursos e a desperdiçar tempo com discussões triviais, não é? Entre os partidos, entre as frentes políticas, mesmo quando pensamos na sociedade civil, não é? O sentido de nação tem que ser maior, tem que ser mais forte para poder e transcender, não é? Estas barreiras partidárias, as barreiras ideológicas e pensarmos as soluções de forma conjunta. Eu tenho a certeza que na Ucrânia existem várias frentes políticas, não é? A esquerda, a direita, a central e por aí vai. E até a extrema-direita, a extrema-esquerda. Pronto, exatamente. Mas que nesse momento só existe um único caminho, não é? É o sentido de nação que
que se une para enfrentar a Rússia. E eu acho que em Cabo Verde nós já há muito tempo deveríamos ter esse pensamento, né? Para construir uma nação mais eficiente, e neste momento faz-se extremamente necessário. Eu acho que foram assertivos, mas é como o Samir também acaba de colocar à mesa, não é? É preciso mais do que dizer que estão dispostos. Nós ouvimos essas mensagens e ontem tivemos o debate da nação. E pronto, eu muito particularmente não consegui em nenhum momento sentir, não é? Sentir a disposição para a convergência. Exato, não consegui ver nenhum ponto de convergência, de igualdade, de pensamento, de linguagem comum entre aquilo que foi os posicionamentos, não é? no debate de ontem. Então, pronto, eu acho que é preciso termos a consciência real do momento que estamos a viver e colocar o sentido da nação acima de qualquer coisa. A primeira leitura de Miriam Livramento. Vamos agora a Celeste Fortes, que se encontra nos estúdios do Mindelo da Rádio Cabo Verde, docente universitária, doutora em Antropologia Social e Cultural. Há condições que, com todos esses discursos de um lado e do outro, para que Cabo Verde, como nação, se constitua numa frente comum para enfrentar e vencer as crises? Olá, bom dia, Júlio, bom dia a Miriam e ao Samir, bom dia aos que nos escutam, e agradeço a oportunidade de estar no programa hoje. Eu diria que, olhando para a nossa classe política, olhando para os senhores e para as senhoras que hoje governam o país e que também estão na oposição, que é uma forma, diria também, de governar, não temos condições. E quem assistiu ao debate, particularmente ontem, do Estado da Nação, foi mais do mesmo, com troca de galhardetes, com uma postura que não vai de encontro ao que o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro apelaram nas suas comunicações, nos seus discursos, para uma convergência. E eu diria que isto está no ADN dos três partidos políticos cabo-verdianos, que é esta tentativa, ou este exercício sempre de trabalharem para as eleições, ou seja, para terem o poder. E falo aqui do poder no sentido mais negativo, o poder para dominar e não um poder para a partilha e para o coletivo. Então, olhando, como diz o Samir, para o nosso percurso histórico de governança, não vejo esta vontade de convergência, mas é preciso dizer também que deveria ser, ou seria um momento ideal para nós olharmos muito francamente para o que significa governar e para o papel que o governo tem na gestão da nação. Eu acho que eu pelo menos tinha essa esperança que com essas crises nós pudéssemos, nós enquanto nação, enquanto sociedade civil particularmente, percebermos que o país de ano em ano vai sendo sequestrado pelos sucessivos governos. E este sequestro é também parte de uma sociedade civil amorfa que não participa, que participa apenas nas eleições e que depois não tem recursos, mecanismos e interesses para cotidianamente pedir satisfações a quem delegamos essa possibilidade de gestão do país. Então acho que nós não estamos a ver sinais da ação, porque a convergência do discurso é muito bonita, é muito importante, mas se nós convergirmos em discurso e não convergirmos em ações, não chegamos lá e não vamos sair daquilo que agora se convencionam chamar a tripla crise, mas nós vivemos 47 anos de independência e eu não vejo muito sinceramente atores
políticos capazes de... E quando eu falo em atores políticos, não falo só do governo ou quem está na oposição. Eu sinto-me como parte desta frente, digamos assim, de combater esta crise. Falo de todos e de todas. E fazendo aqui uma parte, porque nós temos, de facto, no Parlamento gente com competência para estar, de facto... como deputado e membros de outros espaços de poder, mas eu não vejo esta convergência para a ação, particularmente porque eu sigo muito de perto os debates parlamentares e de ano em ano e de sessão em sessão a coisa tende a ficar de veras alarmante e não sou uma pessoa pessimista, mas olhando para quem está lá, não nos augura assim uma boa a possibilidade de nós dizermos agora sim, vamos sair deste palco de gestão para mantermos no poder e vamos pensar de facto na melhoria da condição de vida daqueles e daquelas que precisam da nossa participação cotidiana. A primeira leitura de Celeste Fortes, agora os dados estão lançados, eu não vou estar aqui a passar a palavra, tanto mais que não estamos no Parlamento, nem os 123 intervenções em defesa da honra. Que papel cabe agora ao Presidente da República para provocar a convergência que ele diz que é necessária? Conversar com os partidos políticos? O que deve fazer o governo, o que devem fazer os partidos políticos e o que devem fazer as organizações para lá das amarras partidárias? Quem é que me ajuda a encontrar a resposta? O que deve fazer o Presidente da República? Chamar os partidos políticos? Eu acredito, Júlio, que este é o papel do Presidente da República, não é? É o conciliador, é o que tem o papel da união, digamos assim. E não é tarefa fácil, não é? Como já foi aqui referida por todos nós, acredito que a linha de pensamento é o mesmo, não é tarefa fácil. Mas o momento faz-se necessário, né? E como disse anteriormente, o sentido da nação tem que ser superior a qualquer outra questão que nós vivemos no país. Independentemente daquilo que é a visão de cada partido, de qual que é a estratégia, não é? Eles devem sentar-se e alinhar-se e se apoiar. Não é? Que acho que aqui também é onde está um grande calcanhar daqueles. Independentemente da posição da oposição ser, não é? Estar na oposição, o cenário exige que sejam alinhadas as estratégias. Então é a oposição e a posição sentarem-se para alinhar as estratégias e depois se apoiarem naquilo que é o direcionamento que for definido. Não adianta nós definirmos também um caminho e depois estarmos aqui a criticar e com a trivial crispação, não é, que nós sempre vemos no ciclo político. A nação também tem que ter uma consciência que é necessário ser mais eficiente, não é? Nós, quando começámos a enfrentar a crise do Covid, eu lembro-me muito bem, eu trabalho com a segurança sanitária de alimentos e então naqueles primeiros momentos foi criada uma série de condições muito rapidamente, não é, para dar respostas à fiscalização, por exemplo. As instituições estavam a trabalhar em conjunto. Nós tínhamos foi criado um conjunto de apoios, não é, a nível da tecnologia para facilitar o trabalho. Então o país tem esta capacidade. O país tecnicamente é capaz, não é? Eu acho que falta ali sempre a vontade. Então é sentar com vontade, pensar no sentido da nação e não no sentido individual dos partidos, e seguir uma linha comum da solução.
Samir, como empresário, diretor executivo do My Center, Business Center, que é uma incubadora de negócios, não é? O que é que falta aqui? Onde pode ceder o governo e onde pode ceder a oposição para que a convergência aconteça? Júlio, primeiro permita-me retratar-me aqui. Pedir desculpa aos meus colegas painelistas, porque acho que cumprimentei. Tenho comigo duas colegas, Yali, e pronto, permita-me retratar-me e pedir desculpas e já agora cumprimentar os colegas e parece, Samir, que estamos com um problema de comunicação. Sim. Não sei se consegue me ouvir. Agora sim. Está a utilizar auscultadores ou tem o móvel em alta voz? Eu estou a utilizar auscultadores. Então, o microfone, não sei. Sim. Então prossiga. Ok. Não, eu não sei se foi audível. Primeiro, eu queria retratar-me e pedir desculpas aos colegas painelistas por não as ter cumprimentado logo no início. Ainda por cima, estou a falar aos colegas. E eu, antes de ir de encontrar a pergunta do Júlio, eu gostaria muito de pegar nesta questão do papel do Presidente da República, o que é que o Presidente pode fazer neste momento. E lá está, eu não quero ser pessimista, mas eu gostaria muito de trazer aqui, primeiramente, o contexto das próprias eleições presidenciais, o clima em que se viveu as campanhas eleitorais. Nós temos um Presidente da República que é um ex-primeiro-ministro, um ex-presidente do PICV, e as eleições presidenciais foram transformadas quase que como uma segunda volta das eleições legislativas. Desde logo isto não favorece o próprio clima, o próprio papel do Presidente enquanto conciliador. Mas nós podemos ver também o próprio clima que se vive, ou que se viveu, nos primeiros momentos do mandato do atual Presidente da República. Nós tivemos a última cena, o último capítulo que nós vivemos foi a questão do orçamento da Presidência da República. Portanto, eu penso que mesmo o contexto político em que o Presidente é eleito e o clima que se vive, eu não sei se favorece esse papel mediador que o Presidente deve ter. Mas, por outro lado, eu penso que o Presidente da República tem aqui uma oportunidade de mostrar que realmente é alguém que quer ter o papel que deve caber ao Presidente da República. Eu não estou aqui a dizer que o Presidente não tem estado a fazer aquilo que é o seu papel. Eu só estou a tentar contextualizar o clima que existe no país, o ambiente político, e é este. Infelizmente não temos outro. Mas eu penso que é uma oportunidade do Presidente da República de chamar os atores políticos. Eu acredito muito no diálogo, em conversações, em negociações, e eu acredito muito, acima de tudo, na boa intenção das pessoas. Eu acredito que todos os atores políticos têm como objetivo ver este país a andar para a frente. Portanto, eu penso que o Presidente da República pode, obviamente, chamar os partidos, conversar com os partidos, mas, acima de tudo, pode, e na minha opinião tem a oportunidade de começar uma nova era e ultrapassar as questões, a questão da campanha eleitoral, das eleições presidenciais e dos primeiros tempos de mandato, que não tem sido, na minha opinião, muito pacífico o relacionamento entre o Presidente da República e o próprio Governo, fruto do clima que eu há bocado mencionei. Agora,
Lá está. Eu não sei se falaria enquanto empresário. Eu gostaria muito de chamar para aqui também a própria sociedade civil e as organizações da sociedade civil, porque o país não é feito apenas de políticos e nem todos nós temos de passar o tempo todo a fazer política. E eu penso que as próprias organizações da sociedade civil, e quando eu falo de organizações da sociedade civil, falo aqui também das organizações empresariais, e que vai mais de encontrar a pergunta do Júlio, das organizações que estão ligadas também às questões sociais. Eu penso que o consenso pode ser fruto também de um trabalho destas próprias organizações. Eu não sei até que ponto as organizações da sociedade civil também têm feito um trabalho de tentativa de ouvir as pessoas, ouvir as diversas sensibilidades e depois apresentar propostas, porque se da parte dos políticos, eu não sei se há clima para o consenso. Eu penso que a própria sociedade civil pode também aqui tentar ter um papel mais mediador e mais conciliador. E obviamente que a sociedade civil é representada por um conjunto de organizações, por isso é que eu falo em organizações. Eu penso que o governo tem tido um papel muito importante e tem tomado medidas. Basta ver que não há muito tempo o governo apresentou um conjunto de medidas que visem mitigar os efeitos, nomeadamente da última crise provocada pela guerra na Ucrânia e com a inflação, a subida dos preços. O governo tomou um conjunto de medidas. Mas eu penso que o que falta aqui, eu não sei até que ponto o governo falou com os outros atores políticos antes de tomar medidas, antes de desenhar medidas e antes de apresentar as medidas. Porque, repare, se nós temos medidas que são tomadas pelo governo, que são medidas do governo, sem ouvir, sem concertar com os outros atores políticos, eu diria até sem ouvir e sem concertar com as organizações da sociedade civil, nós vamos continuar neste clima porque a oposição faz o seu papel. A medida é do governo, o governo não ouviu os outros atores políticos e a oposição tem de encontrar algo para criticar nas medidas que são do governo. As próprias organizações da sociedade civil, aqui também, se calhar, deveriam ter um papel mais ativo. Eu vou terminar, Júlio, dizendo o seguinte. Eu penso que há medidas que, da forma como são desenhadas e da forma como são implementadas, não têm o mesmo impacto em todo o país, porque uma medida pode ser muito boa ou pode ter um impacto muito positivo, por exemplo, nos grandes centros urbanos e não chegar às outras ilhas. Portanto, neste particular, eu penso que é preciso, antes de tomar medidas, antes de anunciar medidas, eu penso que é preciso e é possível ouvir outros atores políticos e não só, para ajudar na concertação e até para ajudar a fazer com que as medidas sejam mais consensuais e se calhar até tenham mais impacto, que é o que penso que todos desejam. Celeste Fortes, como antropóloga social e cultural, Miriam de Livramento falou que é preciso ter a consciência da crise. A quem cabe o papel de transmitir ou de provocar a consciência da crise? Bom, eu antes de passar a essa questão queria só frisar também que eu acho que o nosso Presidente da República tem esse papel ainda mais importante agora de criador e facilitador de consensos. Mas criar consensos em Cabo Verde numa cultura, particularmente numa cultura política, onde o objetivo é ser eleito em termos de governo, é particularmente difícil. Eu vejo na classe política
com exceção de alguns fazedores da política, atores políticos, essa vontade, essa ideia de poder, e poder em sentido de dominação, como eu já tinha dito, e portanto não há espaço para consenso. E aí entra essa questão de comunicar e de partilhar essa consciência da crise. Reparem que no contexto cabo-verdiano nós não temos essa cultura de comunicar, porque comunicar e partilhar informações é também ter a disponibilidade de partilhar esse poder. E quando nós temos essa perspectiva de um poder individual, um poder corporativista, que não é um poder coletivo, fica muito difícil nós também termos essa predisposição para a comunicação. E o Samir falou aqui de uma questão que particularmente enquanto antropóloga me interessa muito, que é há uma diferença entre ouvir e escutar. E ontem, olhando para o debate do Estado da Nação, mais uma vez percebi as pessoas que estão no Parlamento, por exemplo, ouvem, mas não sabem escutar. E é preciso nós fazermos essa reflexão sobre a nossa predisposição, a nossa disponibilidade para a escuta. Porque quem escuta, de facto, pode alterar alguma ação, pode alterar algum pensamento e pode alterar algum posicionamento. E os atores políticos, particularmente no Parlamento e no Governo, não sabem escutar. E se tivessem essa possibilidade da escuta, poderia melhorar a comunicação, por exemplo, a consciência da crise, mas eu não vejo isso. Porquê? Porque historicamente nós não, se comunicarmos, nós estamos a abrir mão, digamos assim, da possibilidade de sermos os únicos detentores de poder. E eu não vejo isso em termos de socioantropologia, sei lá, da nossa identidade, da nossa personalidade sociocultural, de termos essa predisposição para partilharmos comunicação, para partilharmos informação, melhor dizendo. E isso vai também de encontro ao facto de nós às vezes queixarmos, as pessoas não têm consciência da crise. Eu vejo muito tanto o governo, a oposição e por aí fora, as pessoas, os cabo-verdianos têm que ter a consciência da crise. Mas como vamos ter consciência da crise se não se comunica, se não se partilha informações, se nós não somos chamados a partir de todo o processo político? Nós somos chamados durante as eleições e depois nós não somos chamados às vezes, e a própria sociedade civil, o próprio cidadão ausenta-se, digamos assim, dessa responsabilidade da participação. Então, respondendo como antropóloga, eu diria que historicamente nós não temos essa cultura de comunicação e que isto é muito visível em momentos de crise. Nós delegamos esta função de vencer as crises ao governo. E é nesta matéria que nós vemos que, historicamente, nós temos tido uma sociedade civil amorfa, temos organizações da sociedade civil que contestam. Há muita contestação, mas é preciso passar da contestação à ação. Nós vemos muitas manifestações da sociedade civil neste sentido de contestatário, mas é preciso também nós darmos sinal enquanto sociedade civil que, quando contestamos, temos também de trazer um plano de ação, temos que participar a nível da ação. Mas isto é difícil numa sociedade, como eu digo, nós temos uma sociedade de estômago, nós estamos a pensar, eu não vou pedir O que é uma sociedade de estômago? É um conceito que eu criei para definir Cabo Verde e para definir o que nós vivemos. Nós estamos diariamente e cotidianamente a pensar o que pôr à mesa. Quando nós estamos num país onde cerca de 50 e tal % das casas são chefiadas por mulheres sozinhas, que têm que pensar cotidianamente o que pôr à mesa para comer, quando nós temos uma sociedade marcada pelo desemprego, onde o nosso objetivo é ter para comer, nós não temos uma sociedade de cabeça, que é o contrário, que nós podemos pensar, uma liberdade de pensamento e de ação. E isso é muito visível nesses dias, porque o que nos preocupa, e eu vejo muito uma estratégia dos diferentes atores políticos nos seus discursos, volta e meia, relembram esta sociedade de estômago de que, vejam lá, nós já tivemos a fome, volta e meia para nos
digamos assim, para esses atores políticos fazerem com que nós fiquemos nesta sociedade de estômago, onde não há tempo para pensar, onde não há tempo para julgar a ação governamental, onde não há tempo para mais contestações, e já lá vamos, porque o primeiro-ministro disse que não é tempo para a contestação, mas em tempos de crise não se pode suspender a democracia. E, aliás, a democracia não pode nunca estar suspensa. Mas voltando a essa questão da consciência da crise, nós não temos consciência da crise porque é o governo que gera as crises, os sucessivos governos. E nós vivemos numa sociedade de estômago. Nós temos a nossa preocupação. Se vamos perguntar a Joana, a Maria ou ao João António qual é a sua maior preocupação hoje, não é ter feito uma reflexão profunda sobre o debate que viu do Estado da Nação. A sua preocupação é pôr comida à mesa. E nós alimentamos, enquanto atores políticos, essa sociedade de estômago. Portanto, nós estamos todos neste ciclo vicioso em que não há partilha de informação, porque informação é poder, mas temos do outro lado atores políticos, o governo e outras instituições a exigir da sociedade civil uma maior participação, uma maior consciência de crise. Mas nós não temos todas as informações. E, ao mesmo tempo, eu queria não deixar também de trazer essa questão de que é uma questão de educação. O sistema educativo cabo-verdiano é um rolo compressor. Entramos todos com diferentes formas de pensar e saímos com a mesma forma de pensar. E eu não, enquanto antropóloga e enquanto ativista, não consigo deixar de pensar que essa existência de uma sociedade de estômago alimentada por políticas assistencialistas se reflete na educação. Repare, nós não temos disciplinas de cidadania, nós não temos a escola como um espaço de pensamento e de ação, porque passamos todos por este rolo compressor. E isso reflete... E aí, qual é o papel que caberá às universidades, por exemplo? As universidades, é preciso que se diga, os espaços académicos, é preciso que se diga, e eu aproveito esta antena para chamar a atenção para isso, para toda a sociedade. Nós, enquanto universidade, enquanto academia, somos espaços de produção de conhecimento, somos espaço de pensamento livre, e essa produção de conhecimento também se faz alinhado com a transferência e transformação de conhecimento, mas nós somos e temos que ser um espaço autónomo de produção de conhecimento. E quando eu falo em transferência e transformação de conhecimento, quero dizer que todo o conhecimento produzido dentro das academias, por académicos, deveria ser usada para a construção de políticas públicas sólidas, não para esta sazonalidade de políticas públicas de acordo com cores partidárias, mas isso não acontece em Cabo Verde. Não temos ainda uma academia com recursos, com espaço para influenciar na construção de políticas públicas voltada para a sociedade e para o desenvolvimento do país, e não para a vontade de diferentes partidos políticos que vão ocupando os cargos de governação. Fazer um debate quando os participantes estão dispersos, eu fico sem ver quem é realmente que está disponível a falar. Miriam, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, como podem cumprir o seu papel? O que deve ser feito? Antes disso, Júlio, acho que a Celeste tocou numa questão também muito importante, que é a questão da informação, não é? A informação que chega às pessoas, o nível dessa informação tem um grande impacto também no comportamento, não é? E na aceitação, digamos assim, da situação que se vive. Por exemplo, estive numa conferência há alguns meses, onde o Ministro da Agricultura e o Ministro da Indústria faziam esse caminho, não é? Da subida de preços, para que se entendesse o porquê que o gás estava mais caro, porquê que houve a subida de alimentos, não é? Como é que acontece essa aquisição, e pronto, com a guerra na Ucrânia é inevitável que haja também a subida aqui. Então, isto é uma informação que tem que chegar nas comunidades, não é?
tem que chegar nas pessoas que estão lá em casa. Não é porque vai colocar a comida na mesa, digamos assim, mas pelo menos aumenta a consciência da realidade que se vive. Quando nós não temos a informação e está tudo no escuro, fica tudo muito mais complicado. Em relação às organizações da sociedade civil, e pronto, já agora como é que é possível conciliar a carência com o desperdício? Porque ao mesmo tempo que há situações de carência alimentar, temos em Cabo Verde situações diversas de desperdício alimentar. E eu não estou a referir-me só a restaurantes, eu estou a referir-me também às famílias. Basta ver os contentores. Sim, este é um problema que nós já temos de longa data, não é? E tem como base a ausência de educação nutricional, não é? De educação alimentar que nós temos no país. Nós não sabemos como utilizar os recursos alimentares que nós temos, não é? E isso obviamente acaba por gerar um desperdício muito grande e um não aproveitamento também daquilo que está disponível. Quando fala em não saber utilizar os recursos, nós, por exemplo, vemos muitas pessoas no interior do país, por exemplo, que cultivam, não é? E depois não têm o alimento à mesa, digamos assim, porque nós vendemos as verduras para comprarmos o arroz e a massa para colocar na mesa. Então há aqui uma ausência também de educação nutricional e de saber aproveitar aquilo que às vezes está disponível. E não é algo que também se resolva de uma hora para outra, né? Educação alimentar. Eu sei que como nutricionista está tentada, por causa dessa questão, a fazer-nos um desvio, mas a questão sobre a mesa, as organizações da sociedade civil e a consciência da crise. Sim, pronto. Olhando para as organizações da sociedade civil, eu acho que a colaboração é a palavra-chave, não é? É algo que também, pronto, já deveria existir, e com a crise nós temos que nos sentir mais pressionados a nos comportar dessa forma. A sociedade civil, como disse bem a Celeste, tem um papel importantíssimo e não podemos nos esquivar dela. O Júlio tinha referido sobre o projeto da Geração Be-Bright, por exemplo, que incentiva a participação e ao envolvimento político, por exemplo. Isto é uma das maiores dificuldades, digamos assim, que nós temos enquanto jovens, enquanto organizações da sociedade civil, que é a participação, não é? Independentemente de que margem seja, nós estamos com o olhar voltado para a política, mas independentemente de qual área seja, o entendimento da participação para a ação, não é? Entender que uma organização existe, mas que a sua ação tem que ter um impacto real, não é? É fundamental nesses tempos de crise. Isso para otimizar os recursos, não é? E para maximizar aquilo que é a diferença que se pode fazer na vida das pessoas. Quando falo na colaboração, por exemplo, a Geração Be-Bright, nós somos uma plataforma juvenil que, embora tenhamos uma ação a nível nacional, nós não estamos diretamente ligados a nenhuma comunidade, não é? Então toda a nossa ação, ela é sempre feita em colaboração com associações comunitárias. Isto nos permite realmente estar mais próximo e conhecer melhor aqueles que nós queremos que as nossas ações cheguem neles, né? E otimizar também tanto os recursos humanos como os recursos financeiros. E nós vemos as plataformas da sociedade civil, as organizações, as associações principalmente, não é? A trabalhar muito de forma independente. E acho que aqui também há oportunidade para maior união, para maior diálogo e entendermos como é que juntos nós podemos fortalecer essa participação. Eu sugiro, Miriam, que
eu não estou a ver o Samir Silva, não é? Ele está a participar, mas eu quero crer que ele está com alguma vontade de dizer alguma coisa e já lá vamos falar consigo. Samir, no Maio há consciência da crise? Olha, Júlio, eu não sei se há consciência da crise. Não sei também, quando diz consciência, não sei em que sentido é que o Júlio pergunta, mas o que eu posso dizer é que neste momento eu penso que em todo o Cabo Verde toda a gente sente que há crise. E até porque a crise, ela é uma crise global e ela é uma crise que tem afetado muito as pessoas. Eu não sei se há consciência da parte das autoridades do impacto desta crise. Eu penso que esta é que é a questão, porque a crise tem tido um impacto brutal. E eu posso dizer que se calhar a questão da consciencialização da crise tem também muito a ver com a própria comunicação e com o próprio discurso. Os minhas duas colegas já falaram aqui da questão da comunicação. Eu penso que é fundamental começarmos a rever a forma como nós comunicamos, porque ela acaba por ser também muito importante na tomada de consciência das pessoas. Mas eu dizia, Júlio, muito mais do que ter consciência, eu penso que é a questão do impacto, e a crise tem tido um impacto enorme. E eu há bocado falei da questão das medidas, porque, na minha opinião, e com olhos de quem vê isto das chamadas periferia, eu não gosto muito desta palavra, eu não gosto da palavra periferia, mas com olhos de quem vê isto longe da centralidade, longe dos grandes centros, eu penso que é tempo de começarmos a desenhar medidas também com a consciência de que o país não é igual em todos os sítios. As medidas, muitas delas, quase todas elas, são medidas de gabinete, são tomadas dentro dos gabinetes na cidade da Praia, e que se espera que tenham o mesmo impacto em todo o país, mas o país não é, infelizmente, o país que nós temos não é igual. O perfil, por exemplo, do empresário aqui da Ilha do Maio não é o mesmo que o perfil do empresário que está na cidade da Praia. A realidade não é a mesma. E nós temos de colocar isto em cima da mesa, porque é preciso envolver mais a chamada periferia quando se desenham medidas. E aqui entra claramente a questão do papel da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, das classes, das associações que representam cada classe. Há dias eu acompanhei, eu vi notícias da reunião de concertação social que aconteceu na cidade da Praia, e um dia antes eu tinha visto também um encontro, neste caso do vice-primeiro-ministro, que o encontro tinha um cariz mais de ouvir ou de apresentar medidas para a classe empresarial. Eu que vivo aqui no Maio e que também, eu vivo no Maio, mas eu acompanho muito, por exemplo, ilhas como São Nicolau, Fogo e Brava, eu fico a pensar até que ponto os pequenos empresários, eu falo pequenos e médios empresários, para não falar dos grandes, que também, quando estamos aqui, a realidade é praticamente a mesma, sentem-se representados pelas pessoas que se reúnem, ou que estão a reunir com quem toma as decisões, ou com quem toma as medidas. Porque há uma grande distância entre o centro e a periferia. E eu coloco tónica nisto, porque, infelizmente,
as medidas são anunciadas. E elas, quando são anunciadas, já estão tomadas. E se antes de tomar as medidas não se ouvir e não se consertar com quem está mais próximo de quem é afetado, muito dificilmente as medidas têm o mesmo impacto. Eu acredito que antes de tomar as medidas, que as autoridades ouvem quem está no centro, mas é preciso ir à periferia. Eu estou a colocar a tónica neste ponto porque, infelizmente, nós temos tido medidas que podem até serem apresentadas como medidas que têm tido grande impacto, mas o impacto não é o mesmo no centro do que na periferia. Muitas das medidas não têm tido o impacto desejado fora dos grandes centros onde elas são tomadas. 11h30, vamos dar espaço à participação dos ouvintes. Já sabe, 260-52-35 é o número disponível. Miriam Livramento já me fez um sinal, daqui a pouco vamos também a São Vicente. Está ultrapassada a questão da consciência da crise. Parece que todos têm consciência da crise. Agora, o problema é a coerência, os entendimentos sobre os efeitos da crise. Há entendimentos, por aquilo que ouvimos do Estado da Nação, do debate de ontem, há entendimentos diferentes sobre os efeitos da crise e as medidas necessárias. É exatamente nesse aspecto, Júlio, que eu penso quando eu digo que é necessário nós termos a consciência real da crise. Não sei se é porque não estamos a entender o impacto, mas pronto. Eu vejo como uma dupla face, não é? É tanto as organizações, as instituições, não é? O governo, pronto, quem tem a decisão e o poder da decisão e o poder da estratégia. Entender, não é? Que se calhar, se as pessoas, como pronto, o Primeiro-Ministro disse no áudio que ouvimos aqui, que as pessoas pronto, estão a fazer greves e a pedir aumento de salário, não é? É nós entendermos que se calhar se as pessoas estão a ter esse comportamento é porque lhes falta, não é? O rendimento, é porque estão a ver a sua qualidade de vida a descer, é porque estão em situação de insegurança alimentar, por exemplo, não é? E de insegurança social, e portanto é uma forma, não é? De chamarem à responsabilidade quem tem a responsabilidade, mas também o contrário, não é? Das pessoas entenderem que não é uma situação que se gere de forma a que se calhar da mesma forma que todos esperamos, não é? Tem que haver aqui É coerência que está a querer dizer? Não é só uma coerência, uma vontade de nós abrirmos mão aqui e abrirmos mão ali, não é? De todos abrirmos mão um bocadinho para que se chegue realmente a Quando está a dizer abrir mão, refere-se a todos os sujeitos, incluindo o governo? Exatamente, nós estamos a falar da nação, não é? E da nação pensar com eficiência, não é? Não é possível nós estarmos no meio de uma crise e estarmos a aumentar os salários, ok, compreende-se, mas também não compreende-se que só porque nós estamos numa crise as pessoas não terem a sua refeição à mesa. Não é? Então é preciso que haja aqui... O Primeiro-Ministro prometeu há algum tempo que o Governo ia tomar medidas, por exemplo, relativamente à utilização das viaturas do Estado como forma de contenção das despesas. Provavelmente estará em preparação algum decreto. Contaram-me há dias que é um gestor que nos dias de semana utiliza o carro pessoal e no fim de semana utiliza o carro de serviço. Eu não sei, com o aumento dos combustíveis, faz sentido centralizar
a utilização das viaturas do Estado para ter contenção, por exemplo? Eu acho que não é só, nem deveria ser só por causa da crise, não é? Isto já deveria ser uma medida natural e corriqueira. Mas é exatamente nessas questões que nós temos que pensar quando digo que há necessidade de se abrir mão. Eu entendo que nós estamos numa situação de crise. As instituições, principalmente do governo, não é, devem rever os seus orçamentos, por exemplo, e priorizar realmente aquilo que são as atividades indispensáveis, não é, das instituições, e começa-se por ali, não é, com a redução dos custos financeiros, com um olhar para os desperdícios, não é? E isso com certeza vai-se fazer refletir na mesa na mesa da população, porque não é a pessoa que está em insegurança alimentar que tem que apertar os cintos, não é? Ali os cintos já estão mais do que apertados. Pois, Celeste já concluiu, não é? Nesta fase, Miriam. Sim. Celeste, o que é que deve ser feito, o que é que os atores políticos devem fazer, o que é que o governo deve fazer, implementar essa frente, provocar essa convergência pela força do exemplo? Que exemplo? Sim, eu acho que a começar pelo governo, pela força do exemplo, dar sinais claros de que não há esbanjamento, de que não há gastos que neste contexto da crise podem ser considerados supérfluos, mas também eu diria, ou esperaria, ou ainda espero que haja um governo com capacidade e competência para a comunicação, porque eu acredito firmemente, enquanto líder, e nós aprendemos isso, e nós estamos aqui num painel de IALIS, a liderança faz-se com comunicação, porque o exercício de liderança é um exercício que deve ser feito para o coletivo. E eu confesso que esperava, ou espero ainda mais disto. Para compreender melhor, quando está a dizer comunicação, refere-se ao quê? Porque nós vemos nas redes sociais, nas páginas do Governo e do Governo a nível central e de outros ministérios, vemos a difusão de informações. Não é? Ainda há dias, numa entrevista, perguntava à pessoa que estava a falar comigo: bom, a solução foi esta, com certeza houve estudos. Eu gostaria de ver esses estudos e tenho dificuldade. Refere-se a que tipo de comunicação? Bom, para já, uma comunicação que permita a partilha, ou seja, a partilha de informações. E como eu já disse, nenhum governo cabo-verdiano que eu tenha memória instituiu essa cultura de partilha de informação, porque partilhar informação abriria espaço para a possibilidade de participação. E, efetivamente, sejamos honestos e honestas, nenhum governo, pelo menos o MPD, o PICV e o CID, que têm um lugar na Assembleia, nem eu, dos 40 anos, nunca vi, e mesmo dos estudos que nós fazemos, um governo com competências para a comunicação no sentido de partilhar informações que abriria espaço para a participação. Os governos, digamos que cativam o poder, é um poder para o domínio, e neste sentido, quando eu digo comunicação, é a partilha para a construção coletiva dessa consciência. E nós vemos isso nos debates da nação, nós vemos como é que o governo... Claro que um governo, eu não tenho essa ingenuidade de pensar que um governo tem que partilhar todas as informações, porque há informações confidenciais do Estado e, aliás, partilhar tudo poderia pôr inclusive em causa a própria gestão de alguns dossiês. Mas é essa cultura de comunicar com eficiência para que a população tenha a consciência de quanto custa ou quanto custará a todos nós, isto é, ao Estado, vencermos esta crise.
E essas informações não passam. Eu ouço todos os dias o Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente e outros atores políticos, a população tem que ter a consciência da crise. Mas não podemos ter uma consciência se nós não temos informação. E é neste sentido que é uma educação. A educação para a participação passa também por nos sentirmos envolvidos. Eu, particularmente, eu sinto-me mais envolvida quando tenho todas as informações disponíveis. E, por arrasto, só participo se tenho todas as informações disponíveis. Mas, historicamente, não há nenhum governo que tenha dado este passo. Eu estava com esperanças que este governo daria mais, de instituirmos essa cultura. Quando eu digo este governo, porque este governo apanhou de facto estas crises, e é preciso sermos honestos nesta leitura. E a sociedade civil cabo-verdiana, Júlio, e para o que estão, eu peço desculpa, mas eu tenho uma certa dificuldade em ver uma sociedade civil ativa, quando eu digo organizações e uma plataforma de organizações ativa, porque há muita contestação, mas não há a transformação desta contestação em ação, e há muita, e a Miriam tocou num aspecto que é muito importante. Também estava à espera, enquanto, como antropóloga e observadora da sociedade, que houvesse uma rentabilização dos recursos neste momento de crise. O que eu vejo são ONGs e organizações a pipocarem recursos de um lado e de outro e a fazerem as suas ações, e não há uma convergência. E eu queria voltar a essa questão quando eu ouvi a declaração do Presidente da República, também pensei essa questão da convergência. Tem que ter, a sociedade civil tem que dar um sinal para a convergência, não é só o governo, porque o governo é uma ínfima parte da gestão do país. A sociedade civil tem que dar um sinal para a convergência e não andar a pipocar recursos e financiamentos e por aí afora. Eu entendo, eu não sou honesta a este ponto, não sou ingênua a este ponto, e tenho que ser honesta, que as plataformas das ONGs e das organizações da sociedade civil também são um mercado de trabalho. Portanto, claro que tem que ter recursos para a sua própria sustentabilidade. Mas eu não vejo aí aqui uma convergência, e eu falo enquanto ativista e investigadora, particularmente nas questões de género, e eu vejo muito isso. Cada instituição a fazer a sua... Mas não há uma convergência. E quando houver convergência, há, de facto, rentabilização de recursos, há rentabilização de recursos humanos, e eu acredito que sairemos mais rapidamente da situação em que nós nos encontramos. Vamos agora até São Vicente. Temos em linha Silas Leite, participante já habitual. Silas, bom dia. Bom dia. Bom dia extensivo a toda a nação cabo-verdiana, Júlio. Olha, Júlio, eu tenho vindo a acompanhar algumas intervenções do militante fundador, o Sr. Orlando Dias, né? E ele vai fazendo algumas radiografias daquilo que é um certo estado da nação, né? Pondo foco em sistemas despotistas, governo, assembleia e alguns privilegiados, na injustiça social, no sistema igualitário e por aí fora. E ao mesmo tempo vai lançando pistas daquilo que seria, na sua perspectiva, as correções a fazer no futuro. E eu cá digo, se eu tivesse o dom da futurologia, melhor dito, a plena certeza de que o que ele diz é o que ele iria fazer, logo no dia seguinte, eu iria fazer-me militante do partido dele, né? Portanto, mas há aqui também outra questão, Júlia. Eu penso até que os próprios sindicatos não têm andado bem na questão de, muito bem, discute, porque aqui tem um ponto de foco que é no desenvolvimento humano, né? E o desenvolvimento humano, quem não tiver renda vai ficando para trás. E os sindicatos aqui têm um papel preponderante de fazer correções, porque isto tem sido quase no ambiente de comodismo. Portanto, as próximas correções da distribuição, de reajustamentos ou de aumentos salariais. Eu peço aos sindicatos que discutem isso melhor
e tentem fazer uma redistribuição equitativa. Ok, isso será 4%, 5%, ok, um salário de 300 contos com 5%. Cada vez que apanhar 5 ou 4 ou 3%, fica mais longe daquele salário mínimo. Imagina só, 300 contos com 3% são 9 contos. E 3% e 13 contos são 490 escudos. Veja lá a grande diferença, Júlio. Portanto, é por aí que eu quero andar neste momento. O que é que está a defender, Silas, é que pode haver uma melhoria salarial diferenciada? Também, portanto, o senhor Orlando Dias tem também falado nisso, que era a partir dos salários da 100 contos, né, fazer um reajustamento, ir lá buscar alguns tostões e repor aí naqueles que estão ficando cada vez mais para trás. Agora, eu estava a dizer, por exemplo, tu dás 3% de aumento e tu vês quanto é que dá na massa salarial, em termos absolutos. E depois, então, com esses 3%, vai-se dar em valores absolutos, em vez do coitado dos 13 mil escudos apanhar 490 escudos, ele vai apanhar 1.500 ou 2.000, não é? E o que ganha 300 contos vai sempre, em vez de apanhar 6.000, apanha 5.000. São 1.000 escudos que estão a cair cá para baixo, não é? Justamente para fazer a compensação. Silas Leite, responda-me à seguinte questão. Há consciência da crise em Cabo Verde? Não, eu acho que Cabo Verde sempre viveu em situações de crise e agora a coisa ficou agravou-se mais, justamente por causa de todas estas situações, Covid, guerras, secas, etc. E torna-se muito mais evidente porque, efetivamente, não se fez as correções indevidamente daquilo que o Sr. Orlando Dias anda a dizer. Pronto, diz-se por aí que o Sr. Orlando anda a dizer essas coisas, porque não teve cara. Então venham mais Orlando Dias para dizer aquilo que deve ser dito, não é? Porque todos nós temos a consciência que esta crise tem a ver muito com esta classe de colarinhos brancos. Eles têm essa consciência e dos cuidados que ficaram aqui abaixo à espera de melhores dias, Júlio. Portanto, eu ponho foco mesmo no desenvolvimento humano. Esta crise poderia ser muito mais atenuada, né? Mais atenuada se efetivamente tivéssemos tomado as atitudes mais certas para o desenvolvimento da população. Temos duas classes claramente de uma dita abismal, uma simetria abismal. Colarinhos brancos, aqui há outras coisas que eu poderia ventilar, mas não vai dar tempo. Mas este aqui é o meu foco, Júlio. É o desenvolvimento humano que se faz com equidade, com equilíbrio, e os sindicatos têm um papel preponderante aqui na distribuição da renda também para os seus associados, para os trabalhadores de uma forma geral. Agradecimentos, Silas Leite. Continuamos em São Vicente, temos em linha também uma outra colaboradora, participante ativíssima, Antónia Delgado. Bom dia. Bom dia de Deus, bom dia, senhores convidados. Senhor Vera Cruz, deixar um recado para o governo. Descansa a povo coração, bem memória. Porque nessa época ali, na época de justiça, na época de maldade, na época de nenhum tipo de estresse na vida, para governo competente, dá cabo-verdiano liberdade. Porque não tem liberdade para um preso na cadeia, ainda mais preso que era deputado, pois todo na cadeia, sem decisão, sem nada de decisões. Dá povo, governo competente, dá povo liberdade para o senhor fora de cadeia, porque vocês têm já Cabo Verde, todo mundo inteiro a criticar essa senhora assim. Nem o senhor Madeu que mata que a tropa, nem o senhor Madeu que mata a Renato Cardoso, nem o senhor Madeu que mata a América Cabral, não. Está um perdão, pôr na rua, o povo está com a cabeça cegada, o povo defrontado por causa de uma injustiça. Não tem que chamar para o senhor Madeu ter força de vontade. E os jornalistas também trabalhando no terreno também, porque vocês têm um direito de Tânia, agora creio que é bom responder uma coisa. Na São Vicente, tem consciência que Cabo Verde está numa crise? Há crise
à crise por causa da aumentação da comida, aumentar a comida, comida que pode só ser aumentada, assim, tem que baixar a comida por causa da doença que temos, porque o povo tem que alimentar bem, e por causa dessa guerra, nunca tem nada a ver com crise nós que tem que eliminá-lo. E me dizer você, assim, um chefe de família comprou 1 quilo de leite, depois sem discute, e o governo dizer que o leite já estava descido, as comidas de primeira classe estava descido. Não, está a aumentar. E o governo que até fiscal, não parte do mundo a fazer busca, é o que está. O governo está a fazer mais crise na Cabo Verde. Cabo Verde na terra ainda que está crise, que está para aí a dizer crise. Crise é que as pessoas que têm, por exemplo, 5 contos e tal, sim senhores, viver crise. Míscara da mil, mas mesmo a viver de povo a povo. Quando você viver povo a povo, que você respeita a sociedade, tem que ter vida, pode também não respeita. Agora, o governo tem que chegar a uma consciência para que os presos vão de cadeia, para se poder beijar pessoas na Cabo Verde, da necessidade, porque Cabo Verde, dia a dia, a pessoa que vai para a cadeia, sem ser julgado direito. E também o governo tem mais problema. O problema de preso na cadeia é um problema grave. Você está realmente, porque o governo procura guerra na Cabo Verde também. Porque lá na monte chatos aquela bloqueação de que as tropas e nada foi feito, Cabo Verdeano ficar ali calado. Porque é que quer fazer justiça lá? Porque este fazer justiça no Sr. Madeu. O Sr. Madeu não é mais autor do caso. Autor do caso é Montechota, que dá aquele golpe de Estado. Vocês têm Tânia. Cruz. Sim, senhora, vou ter que terminar. Não te deixar você também. Quando uma pessoa escrever, se você querer pôr na linha, você tem que dizer que a pessoa, já que tem tempo, nem por me perder espaço, que me também me humano, mas você também não tem que tenha como é que pois é. ter certo, ter a opinião quem quer ter. E obrigada porque a Belila para expressar desde doente no hospital, as doentes nas casas que estão de problema, para Deus dar saúde e para Deus dar vocês de rádios. Sempre forte para vocês lutar, Manu. Ok, Tânia. Agradecimentos, continuação de bom sábado. Nota continua ainda na São Vicente, daqui a nada, não de regressar para estúdios. Senhor Alfredo Chantre, bom dia. Tem consciência de crise? O que é preciso fazer? Bom dia. Acho que a maior parte das pessoas, de facto, sabem e já sentiram na pele e, portanto, têm consciência da crise que existe em Cabo Verde e a nível mundial, não é? Agora, eu queria dizer o seguinte, no que toca ao consenso que se falou, acho que pode ser possível o consenso. O espelho, aquilo que se passa, por exemplo, no Parlamento, dá-nos a impressão que é um bocadinho difícil estar consenso desejado. De facto, alguém terá que dar o pontapé de saída para, por exemplo, para encontros com os partidos políticos, com as entidades religiosas. Alguém terá que dar pontapé de saída. E eu creio que a pessoa mais indicada para dar esse pontapé de saída, para estar no diálogo com os partidos, a procura do consenso e tudo isso, é o Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro, é a pessoa que lidera o governo, que lidera o país na área económica, social, etc., política. Portanto, acho que é ele que deve dar, digamos, deve dar o início. Outro aspecto, quando se fala em comunicação, quando uma convidada sua falou disso, eu estou plenamente de acordo. Para que haja participação é preciso haver comunicação. Comunicação é fundamental. Ultimamente tem-se falado muito na transparência, que o governo não é transparente. Acho que isso está muito ligado à comunicação. Há um déficit de comunicação em Cabo Verde, em todos os níveis, não é só a nível do governo, com a sociedade e com os partidos políticos.
mesmo dentro da família, há esse déficit de comunicação e isso cria alguns problemas. Agora, se me permite, rapidamente, eu queria aproveitar, como o nome do Orlando Dias apareceu aqui neste programa, eu queria rapidamente, para ajudar a esclarecer o seguinte. O Dr. Orlando Dias tem umas ideias até que coincidem com tudo aquilo que a comunicação social tem vindo a fazer em Cabo Verde. Ideias úteis, interessantes, para a diminuição de gastos, a chamar a atenção para as autoridades na questão da crise. Quando há crise, e é o que está a acontecer, o primeiro exemplo vem das autoridades. São ideias interessantes. Eu creio que nós temos que aproveitar todas as ideias existentes. Essa é a minha explicação. Obrigado. Agradecimentos, continuação de bom dia, Sr. Chantre. Eu peço paciência aos nossos convidados, vamos já regressar aos estúdios. Em linha, António Cruz, também de São Vicente. Daqui é Hamilton Cruz. Muito bem. Hamilton Cruz, bom dia. Bom dia. O tema de hoje é a crise. Então, já que nós todos conscientes que gera uma crise a nível mundial, não só na Cabo Verde, a variante de sentir na pele. Mas da forma que o governo e dirigentes na frente de algumas instituições do Estado, tipo a gerir Cabo Verde, depois gente com mais crise mental. Alberto Cruz, é uma coisa. Quando botou um governo que tratar cabo-verdiano na base da mentira, boca pode aceitar que esta é uma solução para o cabo-verdiano. Eu só vejo, ao fugir regra um bocadinho. Ontem estava a viajar de Santo Antão para São Vicente, no navio Mar de Canal. Em que fugir regra, programa um bocadinho, mas só uma história. É que tinha gente indignada, tudo gente indignada. É o seguinte, é na porra. Mal deixa de falar que se vê interismo, mas não, se vê interismo, quem é a culpa? Quem que é responsável por tudo o que aconteceu no Mar de Canal? É na porra. Mar de Canal, eu viajo 45 minutos de Santo Antão para São Vicente, chegando a São Vicente 6 horas, não sei 5 horas, que é 6 horas, não te aguarda 2 horas de riba de água de mar a esperar um navio, sei que é para o Mar de Canal a tratar. Quando o Mar de Canal tem multifunções, a gente parar na qualquer daqueles carros, porque 2 países ocupar 2 navios, uma carga para a praia, outro sem fazer absolutamente nada, para esperar um comunicado do Enapor de mandar fasta para lá, para o navio Mar de Canal para cá. Não tive 3 horas de viagem de Santo Antão, passou a primeira vez nos 48 anos de entrar. É um abuso, é absurdo. E depois, Júlio, quer dizer, onde é comunicação social? Comunicação social é só para, dele rádio, dele televisão, é só para promover inaugurações do governo. É uma situação que passa na barba a cara do jornalismo, da estação de rádio. 2 horas de tempo suficiente para o jornalista para apenas só e saber o que se passa. Chamar a PCA na porta, explicar dentro da comunicação social, bem explicar qual é a razão, o que aconteceu, porque já não há dúvida. Televisão na dúvida, vou acabar com crise mental e não crise financeira. Senhora Hamilton Cruz, essa é uma boa pista de trabalho, não é? Sim. É um bom... Júlio, desculpa-me interromper, mas é uma sensação que a verdade tive, boca tem direito de ir e vir, que se vou bem, vão saber quando eu vou ter bem, se vou bem, vão saber quando eu vou ter bem, e ninguém diz nada. O jornalismo deve sair da secretaria e procurar informação. Júlio, esse caso ontem foi passado na cara da jornalista de rádio, e ninguém percebe, nem para perguntar a Marcanal o que passar, nem perguntar INT, nem na porra.
é complicado. Por isso, como dizer, é uma boa pista de trabalho, não é? Fica complicado. Quando vão ter certeza, vão saber arrancar bocada. Muito bem. Nunca poder dar para praia, que não podem voltar. Quando eles voltar e custa, o que vão fazer? É extremamente complicado. Agradecimentos pela participação. Bom programa. Eu esperar que eu fuja regra um bocadinho, mas é coisa que indigna a mim e chama-se 99% de São Vicentinos, eu não sei se cabo-verdiano quer. Do que especiado na porta da comunicação social, explicar o que passou. Muito bem. Inadmissível, 3 horas de viagem. 3 horas de viagem, São Vicente, Santo Antônio e Cheu. Agradecimentos, senhor. Agradecimentos, senhor Hamilton Cruz. Bom, agora não regressar para o estúdio. A gente debate a fazer um ronda como São Vicente, a maior parte de gente de São Vicente é que te chamar. Aliás, sou gente de São Vicente é que te chamar e queria assim a gente a falar desse travessia São Vicente Santo Antão. Não bater São Vicente é rapidinho para a rádio, é uma viagem rápida, instantânea. Celeste Fortes, de tudo aquilo que já foi lhe dito, qual é o comentário? Bom, eu me estava a começar para. Desculpa, agora vou português. Começo por essa questão ali é liberdade absoluta, liberdade linguística absoluta, desde que cabo-verdiano entenda. É crioulo de São Vicente, crioulo de Santo Antão, até crioulo de Bobista. À vontade. Me a começar precisamente por essa questão de jornalismo e de comunicação, ou de meios de comunicação, sobretudo meios de comunicação de massa, né? Costuma dizer que o jornalismo é o quarto poder, e aí nessa questão da consciência de crise acho que não deveria, ou não tem que contar mais com o jornalismo justamente para partilhar essa questão de comunicação e para facilitar-nos acesso à informação. E aí também agora, desculpa-me estar a defender a dama, é preciso também ter consciência do próprio estado de comunicação social. Pode tudo gente reclamar. Sim, era isso que eu estava também. Jornalistas às vezes que têm meios de fazer reclamação, não é? É preciso também ter essa consciência. Exato, que estava também a dizer que esse senhor tenta reclamar, mas os próprios meios de comunicação também têm que, digamos, aumentar a nossa literacia e nosso conhecimento em relação à existência ou não desse quarto poder na Cabo Verde, que recursos a comunicação, nesse caso comunicação social, por exemplo, tem, ou que os jornalistas têm, para cobrirem todos os eventos e notícias e para, ao mesmo tempo, apoiar nessa questão de um aumento de consciência, nesse caso, no aumento de consciência de crise. Então era esse ponto que eu queria salvaguardar e que, de facto, não tem uma possível existência de um quarto poder na Cabo Verde, mas esse próprio quarto poder também que até aumentar nós, enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos, nós literacia em relação ao que vocês podem fazer ou que não podem fazer em relação ao acesso e à democratização do conhecimento às vezes é difícil conseguir estudos. Por exemplo, há dias na sequência de um debate de receber um e-mail, um estudo de Banco Mundial, depois uma ela escrita sobre Cabo Verde, uma ela escrita circulação restrita. Bom, nunca saber se foi diretor Mariote, de qualquer maneira, meti a ler esse estudo. Vamos ver o que é que te sai dali. Sim. Então era só para repisar essa questão de que, de facto, não devia contar mais com esse quarto poder para aumentar a nossa literacia e nosso conhecimento em relação à consciência de tudo, né? Do que é que está passando na Cabo Verde, para permitir-nos maior envolvimento e participação. Muito bem. Vou ter alguma coisa para dizer? Na Boa Vista, este a dizer Cabreiro, modo tem
Monos e terra de gente gente cabreiro, não é? Sim, Até gosto do dia, na final, não é? A imprensa portuguesa, nomeadamente o jornal A Bola, em vez dele é aquele menino que bola na mão, ele é aquele burro onde é que aquele menino estava sentado. Muito bem. Infelizmente não só a imprensa, mas muita gente, não é? Mas pronto, Boa Vista esteve muito bem representada pelo burro, que sim é um símbolo de nossa ilha, né? E pronto, acho que foi uma ideia muito, muito criativa e muito assertiva da organização em ter posto o burro para levar a bola, né? Pronto, sobre o que acaba de chegar de São Vicente, acho que pronto, reter duas coisas que já não falo ali também, mas que vale a pena ressaltar, que é essa questão da informação, né? A informação que tu estás chegando a pessoas e que tem diretamente uma influência na qualidade de informação. Exato, a qualidade de informação ou a quantidade também de informação. Por exemplo, uma pessoa perguntar-me ontem da tarde, mandar-me uma mensagem, é dizer assim, 1 quilómetro de estrada num lugar plano é mais caro ou mais barato do que 1 quilómetro de estrada numa ilha montanhosa? Sim. Isto se calhar na sequência do que foi dito também ontem na Assembleia, né? E nós também não tivemos essa mesma reflexão, mas pronto. E depois uma outra questão que é também o que Samir já tinha referido, né? O tratar como igual situações que é desigual, né? Não tem ilhas que é extremamente diferentes nas suas características e depois não tem também camadas sociais que é extremamente diferentes. Então medidas que podem ser modo que o senhor agora de São Vicente que poder ser iguais para todos, né? Não tem que ter aqui também a capacidade de fazer os ajustes, né? De descentralizar e adaptar as medidas e estratégias tendo em conta a característica de camadas sociais e das ilhas para onde é que este ser direcionado. Samir Silva, agora na caso concreto de maio, sendo diferente, não é? Sofrendo impacto de crise de forma diferente, vou fazer referência a Maio, a Brava, o papel de São Nicolau. As organizações de sociedade civil e o próprio poder nas ilhas devem também dar conta de como é que do impacto devem poder medir o impacto e dar a conhecer. É possível? Sim, eu penso que é possível e aqui o Júlio tocou num ponto importante. Pronto, nós aqui não falamos das autoridades locais que eu penso que também aqui devem ter um papel muitíssimo importante porque estão mais próximos das pessoas, das populações, das empresas, estão mais próximos de quem realmente sente o impacto. E aqui eu penso que também é justo ou é importante tocar um pouco na questão do papel das próprias autoridades locais. Eu penso que não é só a questão do desenho das medidas, mas a própria implementação das medidas devem ter uma ação muito, muito assertiva das autoridades locais e neste ponto eu penso que devem ser também mais proativos. Em Cabo Verde as coisas estão muito centralizadas e eu penso que, pronto, nós não vamos aqui falar da regionalização, mas o facto do país ter tudo muito concentrado nos grandes centros, às vezes dificulta muito aquilo que é a própria implementação e o impacto que as medidas podem ter. Agora, eu penso que, e nós começamos este debate com a questão do consenso, ou da união que este momento pede, diria até exige. Eu acho que, pese embora todo o ambiente político que nós aqui descrevemos, eu penso que, se calhar também por sermos uma sociedade muito, muito, muito pequena e nós estamos sempre em constante
confronto político. Dá a ideia que nós estamos sempre em campanha eleitoral, mas eu penso que há espaço para um diálogo que pode proporcionar este consenso. Nós falamos aqui, eu falei no início, que, na minha opinião, os partidos, o governo, os partidos que estão representados no Parlamento, mas também os que não estão, as próprias organizações da sociedade civil, é preciso sentar-se à mesa e falar claro sobre a crise, que é uma crise que ninguém sabe por quanto tempo é que vai durar e que está a ter um grande impacto, mas acima de tudo é preciso concertar posições. Há questões que exigem, eu não diria consenso, mas que exigem um amplo debate e que exigem também da parte de todos alguma responsabilidade. Portanto, eu acho que é possível sentar-se à mesa e debater questões importantes e tomar decisões importantes que podem ter impacto na vida das pessoas e ajudar a ultrapassar esta crise. Julgo que o essencial do seu pensamento está transmitido. Celeste Fortes, nesta reta final, o que mais podemos dizer sobre a consciência da crise? Crise de forma diferenciada exige tratamento diferenciado. Bom, lá está. Sim. Concordo com essa ideia do Samir, de que vivências diferenciadas têm que ter respostas diferenciadas. E como ele disse, aqui também é preciso contarmos com um poder local mais robusto e mais disponível para o diálogo e para a concertação. Agradecimentos. Miriam Livramento na reta final. Pronto, só para acrescentar também aqui a palavra organização, não é? Acho que também nos falta um bocadinho pensar nesse aspecto. Ter a consciência da crise, sim, mas também traçar a estratégia de forma mais organizada, envolvendo todos os atores e realmente com o pensamento de uma nação eficaz, não é? Os chineses são conhecidos por serem um povo trabalhador, não é? E em 70 anos passaram de uma nação pobre para a segunda economia do mundo. Parece que fazem compras agrupadas, o que não sei. Sim, são extremamente organizados, não é? Os Fula também, independentemente de que país são, desde o Senegal à Nigéria, são extremamente empreendedores, não é? Businessmen. E eu acho que nós temos aqui todas as condições para não só ser uma nação unida, não é? Que nós somos conhecidos por ser uma nação unida, mas por ser uma nação unida e eficaz. Acho que está a faltar. Agradecimentos a todos, Celeste Fortes, Miriam de Livramento, Samir da Cruz Silva. Agradecimentos pela vossa participação. No próximo sábado vamos continuar a falar da crise, da consciência da crise, das saídas, naturalmente com outros convidados e um outro ângulo. Daqui faço um apelo à participação. Eu sei que é difícil estar a dispensar quase 2 horas de tempo num fim de semana, sábado, mas vamos contar com todos. Agradecimentos à continuação de boa tarde. O nosso próximo encontro é segunda-feira, na grande entrevista Discurso Direto. O nosso convidado é o presidente da Associação dos Investigadores Criminais da Polícia Judiciária, Agostinho Semedo, inspetor. A todos, boa tarde.